Olá, queridos, Shalom e Boker Tov, em hebraico, bom dia a todos vocês. Estamos caminhando para a finalização do ano de 2023 e desde já eu desejo um Shana Tová. Shana Tová, em hebraico, Feliz Ano Novo para todos vocês. Queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, queridos inscritos aqui no canal e os nossos alunos do curso de hebraico e grego. Que seja um 2024 repleto de bênçãos, conquistas e portas abertas para que vocês possam viver um novo ciclo, um ciclo de abundância, de prosperidade e de coisas novas. Queridos, nós, nesse ano de 2023, somos muito gratos a vocês inscritos no canal. O canal cresceu, nós passamos o número de 2.000 inscritos e quero contar muito com vocês neste ano de 2024. Nós temos mais de 300 vídeos no canal com muito conteúdo teológico acadêmico. Trago aqui para o canal um pouco do conteúdo, do conhecimento da minha formação acadêmica, da minha trajetória do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião e aprofundo isso com meus alunos, né? Nos cursos onde eu consigo compartilhar de forma plena os métodos, as disciplinas e tudo o que aprendemos no decorrer aí de 13 anos de caminhada acadêmica discente como estudante do bacharelado ao doutorado. Então, aqueles que quiserem se aprofundar, nos procure. O nosso contato é o 11 970 98 42 32. Queridos, neste último vídeo do ano de 2023, eu quero abrir uma temática, falando um pouquinho sobre o tetragrama e sobre o nome de Jesus também, né? O verdadeiro nome de Jesus, porque vale a pena dizer que Jesus não se chamava Jesus, né? E quando nós falamos de Antigo Testamento, é importante ressaltar que o Antigo Testamento não foi um livro de fé cristão. O Antigo Testamento, ele foi e é um livro de fé judaico, do judaísmo. Então, nós temos partes do Antigo Testamento e vale a pena dizer que no judaísmo não se chama Antigo Testamento. Mas dentro do cristianismo há essa separação, Antigo Testamento, Novo Testamento, e a história do cristianismo explica por que dessa separação e por que o Primeiro Testamento foi inserido no cânon cristão, sendo que o Antigo Testamento é um livro de fé judaico e não propriamente cristão. Tudo bem? Quando falamos então de Antigo Testamento e o nome de Deus, vale a pena ressaltar que o Antigo Testamento ele também teve períodos. O judaísmo veterotestamentário ele tem períodos de construções de fé. Então, uma coisa é a fé judaica pré-exílica nortista, outra coisa é a fé judaica pré-exílica sulista. Existe uma maneira de se trabalhar a concepção de fé do Reino do Norte, com sua capital em Samaria, em detrimento do Reino do Sul, com sua capital em Jerusalém. Então, o judaísmo pré-exílico, a partir do contexto das divisões nortistas e sulistas, divergem na concepção de fé. Assim, o judaísmo exílico, aquele que se refere à comunidade judaica deportada para a Babilônia, que seria um remanescente nortista que desceu para o sul, em uma época que o sul se tornou uma comunidade muito maior, esse grupo que foi deportado e submetido ao exílio babilônico na época de Nabucodonosor II,
né? O filho de Nabopolassar. Este grupo recebe várias influências mesopotâmicas, inclusive essas influências contribuirão na construção da sua fé e da sua literatura. Seria, portanto, os conceitos cosmogônicos e antropogônicos, visto que hoje, na teologia acadêmica, não se aplica a autoria do Pentateuco a Moisés. Então, entre os teólogos acadêmicos, Moisés não teria escrito os primeiros capítulos do Gênesis que retratam a questão da criação do cosmos e a criação do homem. Esses textos eles sofrem influência da religião mesopotâmica, pelo qual os judeus exilados na Babilônia tiveram acesso a visões cosmogônicas e antropogônicas vinculadas à religião dos babilônicos, e isso motiva os sacerdotes exilados a construir literaturas cosmogônicas e antropogônicas judaítas a fim de refutar os mitos babilônicos e também dizer que Marduk, o deus principal da Babilônia, não era o criador dos céus e da terra, assim como o criador do ser humano. Nesse quesito, o segundo Isaías, conhecido também como Deutero Isaías, tem uma grande importância, porque nós temos do capítulo 40 ao capítulo 55 do livro do profeta Isaías uma inserção muito grande do termo bará, o termo criar, relacionado o tetragrama, relacionado ao Deus do judaísmo como criador dos céus e da terra. Uma certa semelhança com o Gênesis, que já inicia em Gênesis 1:1, colocando o bará como uma ação criadora do Elohim, né? E aí tem essas questões que às vezes no Antigo Testamento o protagonista da criação é o Elohim e às vezes o protagonista da criação é a divindade por trás do tetragrama, e aí que nós vamos chegar, porque é muito complexo tentar falar de tetragrama. Eu tenho até uma imagem aqui, né, o tetragrama, que seria Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, né? YH, WH. Isso aqui seriam as consoantes. Vale a pena dizer que o Tanar, que seria a junção da Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, a junção do Kotivim, que nós conhecemos como livros históricos e poéticos, e a junção do Neviim, que conhecemos também como profetas maiores e profetas menores. Então, a Tanar, que junta todos os livros do Antigo Testamento, ao nos apresentar a respeito do tetragrama, isso era de forma consonantal, ou seja, estamos falando do texto hebraico pré-massorético e pré-septuaginta. O texto hebraico pré-massorético e pré-septuaginta. Então, ele foi antes do texto massorético, ele foi antes da Septuaginta, o texto hebraico consonantal, pelo qual o tetragrama aparecia como YHWH. Beleza. Bem, com o texto massorético, o YHWH, ele vai receber pontos, né? Ele vai receber pontos. E esses pontos, eles acabam contribuindo na expressão, como se expressa, como se articula, qual a pronúncia correta do tetragrama. E aqui nós temos uma grande dificuldade, porque alguns vão dizer, não, o tetragrama é Yehovi, o tetragrama é o Yehová, o tetragrama ele pode ser Yahu, o tetragrama, ou seja, são muitas hipóteses
hipóteses a respeito da verdadeira pronúncia e há quem constrói uma dogmática em cima dessa verdadeira pronúncia. E é bem complexo, né? Alguns até já disseram que o tetragrama, a verdadeira pronúncia é miau, né? Fazendo até comparações de um miado de um gato com o tetragrama. E queridos, a grande questão é que nós temos YHWH. Posteriormente, o texto massorético, ele recebeu alguns sinais massoréticos que foram inseridos na palavra Adonai. Adonai, tá? Então, o Hatef Patá, o Rolen e o Kametz, de certa maneira influenciaram as vogais que foram inseridas no tetragrama hoje do texto massorético. Então, quando nós pegamos algumas bíblias hebraicas que possuem os sinais massoréticos na sua produção, o tetragrama aparece com o Shevá, né? O Shevá, uma certa influência do Hatef Patá, aparece com o Rolen e aparece com o Kametz, tá? Por quê? Porque no judaísmo pré-massorético existia uma tradição de todas as vezes quando os judeus, os escribas, eles se deparavam com o tetragrama, eles substituíam a pronúncia do tetragrama pela palavra Adonai. Adonai, meu Senhor. Então, até hoje, algumas leituras, eles utilizam Hashem, o Eterno, ou Adonai para substituir a pronúncia do tetragrama. Por exemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é um dos textos áureos do judaísmo, o Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uma forma de dizer que o Adonai é o único Senhor, mas lá no texto hebraico não está Adonai assim, está o tetragrama que na hora da leitura a pronúncia do tetragrama era substituída pelo termo Adonai. Então, os massoretas, conhecendo essa tradição, eles utilizaram a forma vocálica de se pronunciar o Adonai e inseriram como formas, os pontos massoréticos como forma vocálica de vocalizar o tetragrama. Por quê? Porque era muito incerto a pronúncia do tetragrama, do jeito que era para aquele momento, por trás do trabalho dos judeus massoretas, que eram escribas que estavam tentando manter a verdadeira tradição do hebraico, visto que como os judeus eles já tinham passado por várias perseguições, tanto dos babilônicos, como do Antíoco Epifânio, como dos romanos, muitos judeus estavam espalhados pelo mundo pela diáspora. Muitos judeus nem falavam o hebraico, pouco o aramaico e a maioria falavam o grego. Então, se os judeus, escribas, não tentassem manter a tradição de uma pronúncia correta, criando os sinais massoréticos, o hebraico poderia ser uma língua morta como o grego koiné. O grego koiné, ele dá vários problemas de pronúncia também. Vale a pena ressaltar, né? Mas o grego koiné é uma língua morta, ele foi se modernizando. Hoje o hebraico é o hebraico moderno. A forma de escrita, além da escrita quadrática, você também tem a escrita cursiva. Muitas palavras do hebraico bíblico ainda são do hebraico moderno, né? Por exemplo, bait, que era do hebraico bíblico, ainda é do hebraico moderno. Se você chegar em Israel e quiser tomar um cafezinho, você pode perguntar: Ei, for Beit Café? Onde está a Beit Café? Beit Café, a casa de café, é uma cafeteria. Aqui no Brasil, para nós, é uma
padaria. Ou seja, queridos, a respeito do tetragrama, é muito complicado tentar construir uma dogmática e dizer que todo mundo está errado e só a determinada pessoa está certo na questão da pronúncia. Porque existe uma tradição muito mais antiga do que a tentativa de alguns dizer que o tetragrama tem que ser pronunciado por Miau, Iau, Yahu, Yehovi, Yehová ou outras, porque todas essas tentativas de se inserir vocalização no tetragrama levam a uma pronúncia aproximada. Tá? E aí nós temos uma outra questão. O tetragrama, ele pode ser uma expressão que vai além da aplicação do próprio judaísmo. Nós temos no livro A Origem de Javé, de Thomas Romer, uma certa indicação que mostra achados arqueológicos que levam a entender que o tetragrama ele era utilizado antes da construção de Israel como Estado. É a mesma problemática do termo El, dizer que Elohim é o Deus de Israel e que o termo nasceu com Israel é um erro, visto que os cananeus, que são mais antigos do que Israel como Estado, já utilizavam o termo El para construir a sua mitologia cananita. El, marido de Asherá, pai de Baal, pai de Anate, pai de tantos outros deuses. Ou seja, teogonia dos deuses cananeus por trás do casal divino El e Asherá. Há um momento do judaísmo que o El, ele é pego emprestado, o termo El. Os judeus utilizam-se desse termo para construir o El, o Elohim, em cima da tradição do Deus de Abraão, a sua tradição de origem, a construção traditiva de uma memória de origem do Estado de Israel. Isso aí é uma questão mais teológica. Mas o Elohim, o El, são termos muito mais antigos do que o próprio Israel. Então, tudo isso é muito interessante e vale a pena sempre discutirmos, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem que possa representar. Que eu tive uma queda aqui no sinal da internet. Mas a respeito do Yeshua, né, que é uma outra questão bem polêmica, que algumas pessoas também questionam se não é Yahushua, e são tantos outros termos ligados à questão da vocalização para se discutir a ideia do nome do Salvador, né? E é importante ressaltar que, né, Jesus é uma transliteração do termo grego, né? O nome em grego, você pega o Novo Testamento grego, não existe o J. Ali nós temos o iota, né? A leitura fica Iesus. Iesus. Só a partir do século XVI que propriamente o latim cria a consoante J. E assim a consoante J substitui na Bíblia os nomes do Novo Testamento que iniciam com iota e os nomes do Antigo Testamento que iniciam com iud, sendo substantivos próprios, ou seja, nome de pessoa e nome de lugar. Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos a palavra Iehudá, nome de cidade, o Y do Yud foi substituído pelo J, e aí ficou Judá. No caso do Novo Testamento, nós temos, por exemplo, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade que vem desde
do Antigo Testamento, a forma de se pronunciar era Yerushalayim, Yerushalayim, com Yud, também recebe ali um I, aí ficou um J, melhor dizendo, aí ficou Jerusalém. E aí nós temos no próprio nome Jesus, que aparece em grego, Iesus, a substituição do Iesus por um J, Jesus. Em vez de I, que era um I mesmo, que era a vogal iota no grego, recebe uma substituição da vogal iota pela consoante J. E assim, em vez de se dizer Iesus, do grego, Jesus. Bem, nas traduções do Novo Testamento hebraico, as traduções do Novo Testamento hebraico, as citações referentes a Jesus estão com Yud, Sheva, ou um Segol, o Shin, né? O Shin, o Kibbutz, um Ain e um Patá. Eu tenho até essa imagem atrás de mim, ali. Yeshua ben Adonai, né? Eu tenho uma representação aqui no espaço que nós lecionamos, aonde nós pedimos para os alunos, né, eles lerem quando eles já estão um pouco familiarizados, né? Então ali eu tenho Elohim Gadol, né, o Elohim Gadol, Deus é grande, Yeshua ben Adonai, né, que seria Jesus, filho de Adonai, e Ruach Elohim. Conseguem ver? O Ruach Elohim, espírito de Elohim. E mais aqui, e mais à frente, eu tenho em grego, João 1, né? En arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Né? Então eu tenho aqui duas expressões, tanto em hebraico como em grego, para ir treinando aqui os nossos alunos, né? E na questão ali do cantinho do Yeshua, a grande questão é que nas traduções do Novo Testamento hebraico não aparece Yahushua. Você tem as citações de Yeshua e os nomes dos discípulos sempre vão aparecer na sua forma hebraica mesmo, porque eles eram israelitas da época de Jesus. Então, essa forma, queridos, era diferente, né? Ou seja, Paulo não se chamava Paulo, era Shaul, Pedro não se chamava Pedro, Simon. Então, existiam as formas como se pronunciar o nome deles mesmo, né? E isso é um pouco complexo, porque hoje nós temos a tradução em português que está um pouco diferente do grego, que às vezes, dependendo de um determinado nome, não adianta você averiguar no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Porque às vezes por trás daquele nome tem o chamado hebraísmo e aramaísmo. Então é uma hermenêutica que vai ainda um pouco mais além. Entende? Mas, queridos, eu quero agradecer o carinho de todos, agradecer vocês por mais um ano juntos, compartilhando conhecimento. Espero que vocês possam estar conosco nesse novo ano e nos ajudar a crescer o canal, tá? Escolha um dos vídeos do canal, na parte de vídeos, na parte de ao vivo, e apresente para mais pessoas, seminaristas, estudantes de teologia, amigos de vocês, para que o canal possa crescer e nós consigamos trazer novos projetos aqui para o canal. Um grande abraço a todos, Shana Tová, feliz ano novo e um grande abraço. Shalom e até o próximo vídeo em 2024.